Se vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um episódio. Eu tô gravando esse episódio aqui no comecinho de setembro, pensando aqui em agosto. Como é que foi agosto para você? Para mim foi um mês extremamente violento. Eu me senti assim atropelado por um trem. E geralmente agosto é tido como um mês longo, pesado, que parece que nunca acaba. Eu tive essa sensação, na verdade, de julho. Mas nesse ano, para mim, agosto passou tão rápido. Tem até um meme que fala assim: agosto, em 5 segundos, meteu 15 dias e muitos cansaços. E de uma certa forma ele acabou sendo extremamente cruel comigo. Trouxe um cansaço diferente, um cansaço que eu senti o corpo me acusando. E eu quero ler essa frase aqui para vocês. Requer coragem dizer sim para o descanso em uma sociedade onde a exaustão é vista como símbolo de status. Essa frase aqui eu peguei daquela autora que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, que é a Brené Brown. E é exatamente isso. Descansar nesse mundo que aplaude o cansaço como uma medalha de honra, como uma vantagem, é de fato um ato de resistência. Nesses últimos dias, eu percebi sintomas que eu nunca tinha sentido antes. Eu acordei no meio da madrugada várias vezes, geralmente eu durmo, no máximo acordo para fazer xixi. Senti o corpo doendo, como se eu tivesse gripado, mas sem febre. Senti falta de apetite e foi horrível porque eu simplesmente amo comer. A comida perdeu o gosto e eu não sentia fome de comer nem as minhas comidas preferidas. Pra vocês terem uma ideia, eu amo doce, e nem doce eu tava sentindo vontade de comer. Acho que é a sensação de que, como se eu tivesse tomado aqueles remédios Monjaro da vida, sabe? Inclusive, Deus me livre. É a sensação de estar funcionando no automático. Se eu não fosse extremamente focado e metódico, eu acho que eu não ia ter sobrevivido nesse mês de agosto. E aí foi que, no finalzinho de agosto, pensando no que eu poderia falar de episódio, que minha ficha caiu, de que eu talvez não estivesse só cansado, mas que talvez eu estivesse enfrentando um burnout. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. De como a gente normalizou esse cansaço crônico, né? Pensa só, quando a gente encontra alguém na rua, no elevador, geralmente a gente pergunta, né, como vai, né? Para as pessoas que a gente conhece, né? Porque hoje em dia as pessoas nem se cumprimentam mais nos elevadores. E geralmente as respostas elas vão assim para três caminhos, né? Ou a pessoa fala que tá tudo bem e o assunto tá encerrado, ou faz alguma reclamação aleatória, sei lá, sobre o elevador, por exemplo, ou fala sobre o tempo, né? E o famoso tá corrido, né? Como se estar corrido fosse norma, né? A regra, né? E na verdade até como motivo de orgulho, né? Tipo assim, como você tá? Ah, tá, tô corrido. Aí você responde, não, eu também tô muito corrido, né? Como se fosse um motivo de orgulho, né? Como se a correria fosse um carimbo, né, de relevância, né? Eu também, né, sou corrido. E, e eu também sinto isso em casa, né? Às vezes quando o meu marido acorda no sábado de manhã para trabalhar, geralmente eu também trabalho sábado de manhã, mas às vezes quando eu tô de folga, às vezes até bate alguma agonia, né? Como se eu estivesse desperdiçando tempo. O pô, poderia estar ganhando dinheiro e tô aqui, poderia estar produzindo, né? Eu tô aqui descansando, né? E também tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? Parece que a gente só valoriza quando o que a gente faz é trabalhoso e difícil. O que é suado, sacrificial, quase insuportável. Se a gente consegue fazer a mesma coisa, o mesmo resultado, só que de uma forma fácil, de uma forma mais simples, mais leve, sem dor, a gente mesmo desconfia da gente, né? Mesmo dando o mesmo resultado, né? Então parece que a gente só valoriza e só diz que realmente nosso trabalho valeu a pena, não pelo resultado em si, mas se a gente cansou, se a gente perdeu noite, né? E eu sinceramente, eu acho que eu sempre tive uma capacidade de transformar assim, o difícil em fácil. Seja nos estudos, na cozinha, até na medicina. Eu lembro que todo mundo falava assim, que na faculdade de medicina é comum perder noite sem dormir. E eu nunca na minha vida eu virei uma noite. E ainda assim eu sempre tirei boas notas. Mas isso é fato que na cabeça de muita gente só é válido se vier, se o que você fizer vier associado com sofrimento, com cansaço, como se o esforço valesse até mais do que o resultado. E eu preciso aqui, né, abrir um parêntese sobre o que a gente chama de descanso também, né? Porque a gente confundiu descansar com dormir.
Dormir, gente, é necessidade fisiológica. É igual comer, beber água. Se a gente não dorme, a gente adoece. Não é um luxo, é um instinto de sobrevivência. Mas eu acho que descanso ele é mais do que dormir. Então, acho que a primeira coisa que eu penso quando eu falo em descanso é dormir, mas eu acho que a gente distorceu um pouco isso, né? Na verdade, descansar é como se fosse um espaço vazio, uma pausa, né? Você pode estar acordado também. Permite você respirar, um tempo de você brincar, de você não ter meta, de se desligar da lógica da utilidade, né? Acho que a gente se tornou tão escravo do trabalho que até o sono, que é apenas uma função vital, passou a ser tratado como descanso. E na verdade o que parece luxo hoje, a gente esqueceu que ele foi uma conquista histórica, né? Essa história de 8 horas de trabalho por dia, de 2 dias de folga na semana, feriado, tudo isso ele foi conquistado a custo de muita luta, de greve, de sangue, de suor, inclusive de muitas mortes, né? Das pessoas que vieram antes da gente. Então, no início do século XX, o movimento operário brigou muito por algo que parecia impossível, que era trabalhar mesmo, né? Menos, né? Ter tempo para poder viver. Ter descanso semanal remunerado, assim, não é presente, né? Não é moleza, é um direito nosso, é uma conquista. E parece que essas coisas, o capitalismo é tão sacana, né? Que ele distorceu, assim, a nossa mente para achar que a gente tem que estar produzindo o tempo todo e se sentir culpado no momento de descanso que é nossa conquista histórica, né? E recentemente eu comprei um livro que fala muito sobre isso, né? O nome do livro é Descansar é Resistir, da Trícia Hersey. E essa autora, ela conta que ela fundou um movimento que se chama Ministério do Cochilo. Eu achei super interessante isso. E o que ela diz de fato é muito revolucionário, que ela faz associação de descansar como um ato político, como um ato espiritual e até ancestral, né? Muita coisa que ela fala, ela remonta até para a avó dela, para a bisavó dela. É dizer pra gente que a gente não é uma máquina. Recusar a lógica de que a nossa vida vale apenas pelo quanto a gente produziu, né? E vamos falar um pouquinho desse livro. Para Trícia, descansar, né, não é preguiça, né? De fato, não é um direito humano. No sistema capitalista e racista, né, que mede o valor pela produtividade, escolher parar é um ato de liberdade e recusa. Então, a Trícia é uma mulher negra, né, uma mulher preta. E o descanso, ela traz que o descanso é um gesto de igualdade, justiça e cura, especialmente para quem foi historicamente privado desse direito, que são e aí ela traz, né, como exemplo as mulheres negras e as comunidades marginalizadas. Então, quando a gente fala de descanso, eu acho que eu tenho que aproveitar esse momento para fazer um parênteses que eu sou uma pessoa muito privilegiada, faço parte de uma situação social muito privilegiada, né? Eu me locomovo com carro, não preciso pegar o transporte público, eu tenho uma pessoa que cozinha para mim em casa. Eu moro próximo aos lugares que eu trabalho, mas a maior parte dos brasileiros, o descanso é muito mais complicado, porque muita gente precisa acordar de madrugada, 4 horas da manhã, antes disso, eu já vi gente dizendo que acorda 3h40 da manhã, porque mora muito longe de onde trabalha, né? Mora na região periférica, precisa pegar transporte, então tem que acordar muito cedo, trabalha o dia inteiro, e aí para retornar, ou às vezes tem mais de uma jornada por dia, e aí quando chega em casa chega tarde em casa, ainda precisa preparar comida para os filhos, ter atenção do cuidado dos filhos, às vezes não tem rede de apoio, não tem creche para colocar os filhos. Então, para muita gente no nosso país, a realidade de descanso, ela é muito complicada, né? Porque muitas vezes as pessoas, o trabalho delas só consegue render a elas a própria sustentação delas, só o próprio sustento. Então, tudo isso que eu estou falando sobre descanso é uma realidade muito, né, de uma pessoa da classe média que sou eu, mas eu acho que no contexto de um país como o nosso, a gente tem que parar para pensar que existe realidades muito piores, né? Então, enfim, só para a gente, né, não se prender na nossa bolha, né? Na minha bolha. E ela divide nesse livro em algumas partes, né? A parte que fala sobre descansar, a parte que fala sonhar, a parte que fala sobre resistir e a parte que fala sobre imaginar. Ela traz o descanso, né, como uma estratégia de libertação. E ela convida a enxergar o descanso como uma cura ancestral, né? Ela fala muito da avó dela, que ficava com os olhos fechados, não dormindo, mas ela tinha o hábito de fechar os olhos alguns minutos todos os dias para poder se concentrar, descansar, enfim. E ela traz que esse momento essa libertação, inclusive ela liberta a nossa imaginação, é nesse espaço que as ideias nascem, os nervos se acalmam e a alma encontra abrigo, inclusive.
Enfim, eu acho que eu sugiro para vocês lerem esse livro, se vocês tiverem, é um livro curtinho. Eu ainda tô lendo ele, na verdade, né? Porque, como eu disse, muito corrido esse mês. E mais do que só uma teoria, ele até traz pra gente práticas acessíveis, né? De como a gente pode trazer isso pro nosso dia a dia, né? Como cochilos provisórios, banho silencioso, né? A gente tem o hábito, né? E meu marido, por exemplo, de colocar novela, ele coloca novela pra assistir banho, pra tomar o banho. E eu às vezes coloco música, então às vezes converso no telefone com a família durante o banho. Então às vezes tomar um banho no silêncio, contemplar, fazer uma pausa. Eu até coloquei, eu tô no meio de um dia corrido bem tarde, mas eu tô gravando esse episódio, eu coloquei um chá pra fazer. Quando eu acabar de gravar aqui, eu vou tomar esse chá e dormir. É o meu momento pra conectar meu corpo e minha mente. E acho que antes da gente ir um pouco mais longe, vamos entender afinal assim, o que que é o burnout, né? Essa síndrome, né, que a gente tanto fala hoje em dia. Ela é relacionada ao estresse crônico do trabalho não administrado, ela não é apenas um cansaço, é como se fosse uma exaustão persistente que afeta o corpo, a mente e as emoções. Ela já está classificada aí pela OMS desde 2019, é reconhecida, né, como um fenômeno ocupacional. Ainda não é reconhecido como uma doença isolada. O termo ele foi criado há, pasmem, mais de 50 anos, em 1970, por um psicólogo, que é o Herbert Freudenberg, que observou a exaustão, adivinha quem? Profissionais da área da saúde, sempre eles, né? Mais tarde, uma outra pesquisadora, que se chama Christina Maslach, ela estruturou o conceito de burnout em 3 dimensões, né, que é o modelo que a gente utiliza mais hoje em dia. E esse modelo ele traz 3 pilares, né, que é o primeiro, a exaustão emocional, né, que é o que a gente sempre fala, aquela sensação de se sentir esgotado, sem energia, assim, sem motivação, né. A segunda é a que ela chama de cinismo ou despersonalização. É como se a gente deixasse de ser a gente no sentido mais real mesmo. Como se a gente saísse do nosso corpo e visse a gente andando, indo para o trabalho. Como se a gente não se reconhecesse no que a gente fala, no que a gente fala, no que a gente faz. A gente fica menos empático, não consegue lidar com situações de estresse. E o terceiro pilar seria a ineficiência, né? Que é, de fato, você cansado, você despersonalizado, obviamente você vai render menos, né? Você não vai dar conta, né? Sensação de perder competência, né? Como sintomas físicos, os principais que a gente vê é fadiga, dor muscular, enxaqueca, que fazia desde da minha adolescência que eu não acordava sentindo enxaqueca, insônia, queda de imunidade, distúrbios digestivos, né? Como eu falei, a falta de apetite, náuseas. Sintomas psicológicos como irritabilidade, falta de motivação, pessimismo, dificuldade de concentração, sensação de vazio e sintomas comportamentais, né? Isolamento, redução de desempenho, procrastinação, abuso de café, álcool e até remédios para aguentar, né? Você começa a tomar analgésico para dor, começa a tomar antiemético para evitar vômito, começa a tomar estimulante e aí vai virando um ciclo vicioso, né? Lembrar que burnout ele tem diferença, né, para depressão e ansiedade, né? Eu já trato ansiedade, por exemplo, né? Geralmente os sintomas do burnout eles aparecem mais no contexto de trabalho, a pessoa pode até se sentir bem em momentos que está fora do trabalho. Já, por exemplo, a depressão e a ansiedade é um mais generalizado, que você vai ter mesmo fora do trabalho, mas pode ser que elas se sobreponham também. E, inclusive, um burnout prolongado ele pode levar a uma depressão clínica, né? Tem situações que deixam a pessoa mais vulnerável, né? Que geralmente é profissões como profissionais de saúde, professores, ou seja, profissões que estão ligadas, né, ao cuidado, né, ao atendimento ao público, né? Não só profissões, mas como personalidades, né, que também tornam a pessoa mais vulnerável ao burnout, como perfeccionismo, pessoas que são muito dedicadas ou que têm dificuldade em dizer não. Eu me encaixo perfeitamente. E outra coisa, mulheres, né, geralmente são ensinadas, né, a ser boazinhas, muito dedicadas. Então, eu não tô falando da minha cabeça, não vi nenhuma pesquisa disso, mas talvez as mulheres tenham mais chance de ter burnout que os homens, né? E ambientes de trabalhos tóxicos, né, como excesso de carga horária, falta de apoio, de sentido. Não existe um exame, né, para você dar o diagnóstico de burnout, tipo assim, fazer uma tomografia, fazer um exame de sangue. Na verdade, ele é baseado em alguns questionários, tá? Que o psicólogo, o médico faz e dá esse diagnóstico.
Enfim, como prevenção e como tratamento é o descanso, terapia, aprender a colocar os limites, né? Ter um ambiente de trabalho mais humano, com uma carga horária mais equilibrada. E, de uma forma coletiva, lembrar, né, que o burnout não é uma fraqueza, né, mas ele é consequência, né, de um sistema que glorifica a produtividade a qualquer custo, que é o sistema o capitalismo que a gente vive, né. Lembrando que eu fico falando mal do capitalismo, não significa que eu seja comunista de forma alguma. Muito pelo contrário, eu estou até lendo um livro que se chama Mai Natasha, que se desenvolve, né, no período soviético, e ele traz várias críticas, né, ao período soviético comunista, enfim. Deixa eu fechar esse parênteses aqui, senão eu vou me perder no que eu estou falando. Enfim, resumindo, o corpo Fowler e o burnout, ele é a representação disso, que não é só mental, ele se transforma, né, um processo mental de esgotamento em um processo físico, né, o corpo respondendo ao seu esgotamento com todos esses sintomas que eu falei. É como uma máquina que está superaquecida, né? Então, ou você desliga ou ela vai explodir, vai queimar, né? E aí, gente, vamos trazer aqui algumas coisas importantes, né? Qual que é a função biológica do descanso, né? Então, o descanso, ele não é só uma pausa subjetiva, né? Ele é biologia pura, né? O nosso corpo, ele depende dele para funcionar direito. Então, por exemplo, quando a gente dorme, durante o sono, na fase REM, o cérebro, ele consolida as memórias, né? Como se a gente pegasse tudo que a gente aprende no dia e organizasse em pasta, né? Eu lembro que a primeira vez que eu percebi isso, eu era criança. Eu jogava aquele jogo Mortal Kombat, nem lembro, é Mega Drive ou Nintendo, esqueci. E aí eu lembro que eu tentava ficar fazendo aqueles especiais com o meu personagem, e eu não conseguia, tentei, e aí eu lembro que eu dormi, e no meu sonho eu aprendi a fazer o especial lá, o golpe especial. Quando eu acordei, eu coloquei e deu certo. E aí, ao longo de várias vezes da minha vida, eu lembro que às vezes eu estava com dificuldade numa coisa que eu estava estudando durante o dia, mas quando eu dormia, de alguma forma no meu sonho eu aprendia, quando eu acordava, eu sabia fazer. Então, isso é uma prova viva, assim, do que no sonho a gente consegue fixar, né, as coisas, né, que a gente aprende. Isso é muito importante. Então, tem trabalhos que falam, inclusive, que estudantes que dormem depois de revisar uma matéria se saem melhor nas provas do que aqueles que ficam virando à noite estudando, né? O descanso, ele recarrega o nosso córtex pré-frontal, né, que é a parte do cérebro que é responsável pela atenção, pelo foco, pela tomada de decisão. Então, né, quando a gente fica exausto, é normal a gente ficar esgotado e não conseguir ter foco, não conseguir tomar decisão, ter déficit de atenção e até problemas de desregulação emocional também, né? E ainda existe o chamado Default Mode Networking, que é a rede cerebral que se ativa quando a gente está em devaneio, em ócio. E é nesse contexto que surgem, né, os insights, as conexões inesperadas, né? Ou seja, a criatividade, né? Então, os grandes filósofos, os físicos, né? Às vezes eles estavam sem fazer nada, né? O Newton talvez estava sem fazer nada quando caiu a maçã lá. É ele, né? Que é a história da maçã que caiu. E aí ele pensou na gravidade. Então, é nesse momento de ócio, às vezes, que a gente tem insights bons, né? No corpo, o descanso ele também regula hormônios, né, que são importantes, como a melatonina, que sincroniza o sono, o GH, que regenera tecidos e músculos, coração desacelera, a pressão arterial cai e o sistema cardiovascular se recupera. E tem também um mecanismo incrível que eu descobri, até apesar de ser médico, não é minha área, né? Que eu até descobri recente, que é o sistema linfático. Não sei se vocês já ouviram falar, que é como se fosse o faxineiro cerebral, que ele limpa as toxinas e os resíduos metabólicos que a gente produz durante o dia e protege a gente de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. E isso acontece justamente durante o sono profundo, né? Ou seja, né, descansar não é só a gente parar de viver, né? É o próprio ato que mantém a vida, né? Outra coisa que eu queria trazer é sobre a gente falou tanto, né, da cultura capitalista que valoriza, né, o trabalho, a gente também tem culturas que valorizam o descanso, se a gente olhar alguns países, né? Por exemplo, na Suécia existe o termo que se chama fika, né? Que é uma pausa diária que eles fazem, por exemplo, para tomar um cafezinho com bolo. Não só necessariamente em intervalo de trabalho, né? Mas é um ritual coletivo deles. Dar uma pausa mesmo, se conectar com as pessoas, dar uma desacelerada e aí voltar às tarefas, né? Na Itália tem uma expressão, e agora eu vou, né? Como você sabe, eu tô estudando um pouquinho de italiano, né? Que vou viajar, nesse mês inclusive. Inclusive, estou super em atraso com os meus estudos de italiano, porque agosto me acabou com o meu projeto. Mas vou voltar, estou voltando. E tem uma expressão italiana que chama dolce far niente,
que é muito usada por eles e que significa a doçura de não fazer nada, né? E não é ironia, né? É uma filosofia de vida, né? O prazer, por exemplo, sei lá, de se sentar no sol, olhar a paisagem, tomar um café sem pressa, só existir, sem precisar provar nada, sem precisar produzir nada. O dolce far niente transforma o ócio em arte, né? Na Espanha tem a siesta, né? Que ela resiste ainda até hoje como uma sabedoria ancestral, né? Então, como fazia o sol muito forte, eles paravam um pouquinho no meio-dia para dar uma descansada, né? Para não passar mal, né? E nos países nórdicos, o descanso também se transforma em filosofia cultural. Por exemplo, na Dinamarca, tem um conceito que se chama Hygge. Eu não sei se tem uma tradução adequada, mas ele é como se fosse o bem-estar das pequenas coisas, né? Por exemplo, sei lá, acender uma vela no meio de uma noite fria, tomar um chá em silêncio, que é o que eu vou fazer já já, estar perto de quem a gente ama, como eu também vou fazer já já. E na Suécia também tem um outro termo que é o iagon, né? Que é um termo bem também interessante que fala assim, nem mais nem menos. É viver sem excesso, sem exageros. Só com o que a gente precisa. Bem interessante também. Então acho que existem outras culturas que valorizam, né? Essa pausa, né? Essa não maquinificação, né? Do homem, né? E esses exemplos mostram que o descanso ele pode ser culturalmente ensinado, celebrado e até poeticamente descrito, né? Que parar, né, pode ser também uma sabedoria coletiva e não tido como, né, uma fraqueza individual. E que viver bem também é viver devagar. Para finalizar, queria discutir com vocês que eu acho que eu até falei um pouco disso já, que descanso ele é diferente, né, de distração, né? Acho que a gente confunde muito descanso com distração, né? Porque acho que virou um pouco sinônimo de ficar rolando o celular, assistindo vídeo em sequência, se entupido de estímulo rápido. Mas eu acho que isso não necessariamente é descanso, né? Pode ser só preenchimento, pode ser só a gente se entupindo de dopamina, né? Um dia desses, eu estava numa roda de amigos, tomando vinho, e um amigo me perguntou, né, no grupo, né, se a gente lembrava de como que era ter tédio na infância, né, de não ter nada para fazer, quando não tava passando jornal na TV, a gente criança não ia querer assistir, obviamente, então não tinha nada, nenhum desenho na televisão passando, não tinha celular, não tinha joguinho, era o tédio, né? Então, nos anos 90, né, quem viveu, a gente tinha momentos de tédio, né? A gente odiava isso, mas eu acho que era bom. Eu passar tempo assim olhando pro teto, né, rabiscando o caderno, né, ouvindo música sem mexer em nada, né? O tédio, ele dá espaço, né, para imaginação, como eu falei, para imaginar, para criar, né? É, quando a gente ficava esperando, né, naquelas salas de consultório para esperar o dentista, né? Não tinha nada para fazer, a gente pegava a revista, ficava desenhando, fazendo chifrinho nas celebridades, pintando o dente deles. Vocês lembram disso? Eu acho que a ciência confirma isso, né? Pesquisas mostram que pessoas submetidas a tarefas entediantes, depois elas apresentam mais criatividade para resolver problema, né? Então talvez o tédio funcione até como um gatilho para o cérebro produzir novas conexões, né? Tem estudo que descreve o tédio como um alarme cognitivo que sinaliza que a gente precisa mudar de foco, repensar o que está fazendo, buscar novidade. Então, eu acho que o celular hoje em dia na mão, ele raramente dá espaço, né, pro vazio, né? Como eu disse, qualquer espera é preenchida por tela, né? Mas talvez o descanso verdadeiro esteja justamente nisso que a gente evita, né? No vazio, no ócio, no tédio, né? Porque é o espaço de nada, né, que nascem as coisas novas, né? E acho que eu volto aqui de novo com a frase da Brené Brown, que diz sim ao descanso e sim à coragem, e volto também a Tricia Hesse, que descansar é resistir. Então, nesse fim de agosto, eu não quero que a minha vida, e começo de setembro, eu não quero que a minha vida seja apenas uma sequência de tarefas cumpridas no automático. Eu não quero que o cansaço seja o meu crachá de importância, tá? Eu quero e preciso ressignificar o meu descanso. Descansar não é preguiça. Descansar não é luxo. É coragem, é conquista histórica e é resistência. E eu deixo aqui a pergunta para você. Como você tem vivido o descanso na sua vida? Ele tem tido espaço para culpa ou tem sido espaço de resistência? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do Se Vira nos 30, para a gente mudar um pouquinho de assunto. Essa semana eu peguei para fazer uma faxina aqui em casa e para jogar coisa fora. Eu e a moça que trabalha comigo. Isso, a ideia é fazer com a casa toda. Eu peguei só o banheiro, o meu banheiro. Eu joguei tanta tralha fora, tanto perfume, tanto creme, autobronzeador, tinha uns 10. Achei coisas super engraçadas, que eu não posso falar aqui, coisas de sex shop. No meu gabinete também fiz sacolas e sacolas que iam de contratos da época que a gente comprou esse apartamento nosso.
de marcenaria, coisas que não tinha necessidade nenhuma de estar guardando, eletroeletrônicos que eu nem sabia que eu tinha, microfones, fone de ouvido, cabos que eu não sabia que existiam mais. Então, foi só pra dizer assim que isso era porque é um dia de folga meu, né? Um dia de folga que eu achei que eu ia dormir. Eu acordei e me deu a louca. E eu cismei que eu tinha que dar uma limpa aqui na minha casa. E foi ótimo, inclusive. Só que ainda tem agora as roupas pra eu arrumar meu guarda-roupa. Então vai mais um final de semana de folga que vai só pra isso. Então é isso, né? Quando a gente é adulto, quando a gente tem a nossa folga, o que que a gente vai fazer? Arrumar a nossa casa. Então, outra coisa que eu queria falar, né, que eu tenho, como eu já falei algumas vezes, eu tenho várias metas, né, de atividade física e esse mês eu não consegui cumprir todas. E eu acho que eu queria compartilhar isso com vocês também, porque às vezes a gente só compartilha quando a gente consegue, né, e fica se colocando numa posição, né, de inalcançável, né, mas eu acho que compartilhar também às vezes que a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente se propõe, mostra um pouco a nossa humanidade, né, e faz inclusive a gente se sentir melhor com o outro, né. E, enfim, nem sempre a gente consegue cumprir os nossos objetivos, até porque às vezes alguns objetivos precisam ser repensados também, né? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu finalmente fiz aquele prato que eu falei que eu queria fazer, que é aquela torre de frutos do mar. E ficou lindo, eu improvisei uma torre, comprei uns pratos bonitos, coloquei. Ficou 3 andares, e aí eu fiz vários frutos do mar, lagosta, polvo, mexilhão, salmão, camarão, que mais? Acho que foram esses só. Recebi os pais e a minha cunhada, os pais de meus sogros e minha cunhada em casa. Foi um jantar maravilhoso. E é isso, só para compartilhar com vocês aqui as novidades. Então, quem ficou aí até o final, agradeço a presença. Compartilhe com quem você acha que está precisando descansar um pouquinho. Se você está achando também que você precisa repensar a forma como você está lidando com o seu descanso, aproveite esse episódio para fazer isso. Um grande abraço e até o próximo episódio.